aí vem a questão também do psicopoder. Quer dizer, o ódio é um afeto que foi transformado, uma emoção, né, um sentimento, dá para dizer assim, grosso modo, que foi transformado numa mercadoria, que faz circular uma energia e que traz para as pessoas uma compensação emocional bem forte. Mais do que, de repente, a generosidade, o amor, mais do que o respeito e tal. Só que quem faz circular essa energia são os donos desses meios de produção, são os donos das Big Techs, são os Zuckerbergs e Elon Musks e figuras do tipo. Porque o ódio, ele submete você. Então, você pode submeter uma pessoa conquistando ela pelo ódio, dando a ela a chance de odiar quem? Um inimigo. Nesse livro, aliás, eu faço muito nexo entre fascismo e machismo, nesse livro tem um capítulo sobre a construção da inimiga. Mas quem conhece o funcionamento do fascismo sabe que o fascismo é um populismo, como o machismo também é. O fascismo é um populismo, o nazismo é um populismo, e no populismo você precisa construir o povo a partir do ódio a um inimigo comum. Exatamente, tem um inimigo comum. O inimigo comum do fascismo, para o Mussolini, que foi, aliás, quem cunhou genialmente essa expressão lá em 23 de março de 1919, lá em Milão, para quem gosta desses dados. E aí ele fez o quê? Ele disse que o inimigo a ser combatido eram os socialistas. E os socialistas, por quê? Porque os socialistas também queriam fazer um povo, só que eles não gostavam do ódio. E eles não queriam fazer um nacionalismo. A gente vê depois o nacional-socialismo, que é o nazismo, faz uma oposição entre os estrangeiros, os outros que não são da raça ariana, que é a invenção mitológica, né? Mítica e mística do Hitler, e por aí vai. Enfim, mas isso para dizer que aconteceu a mesma coisa, só que agora a gente tem, digamos, essas teorias da linguagem, que eu acho que é o que eu uso muito para construir as minhas próprias teorias, e eu acho que é isso que está em jogo. Eu falei nesse livro do fascismo, por exemplo, sobre o consumismo da linguagem. De repente, essas pessoas todas estão conquistadas ali num jogo de linguagem, que é o jogo do capitalismo, que é ele mesmo consumista. Então, a pessoa nem sabe o que ela está falando, nem sabe por que ela está odiando, mas ela está reproduzindo o discurso de ódio. E se você chegar perto dela, e isso eu fiz claro, eu fiz uma pesquisa e constatei gradações do ódio. E aí tem gente que nem odeia tanto, mas repete. Na verdade, ela está monetizando, nem é tanto ódio. Tem gente que está conquistada sim pelo ódio. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que, na verdade, estão querendo ganhar dinheiro. E aí elas sabem. E a gente sabe, aliás, desde o CEO do Google, em 2016, dizendo aqui no Brasil para os blogueiros que o melhor negócio em termos de mídia era discurso de ódio contra Dilma Rousseff. Era o que mais monetizava na internet. Então é disso também que a gente está falando. A gente está falando de um mercado do ódio. O ódio e a polarização, seja política ou sobre tudo, né? A polarização se manifesta até contra, sei lá, vegano e carnívoro, né? Onívoro. Começa a animosidade. A animosidade, porque o ódio é o combustível da rede social. Ele gera muito mais, né? Eu brinco que se a gente tivesse prestado mais atenção lá no Orkut, lá atrás, as comunidades com mais membros começavam com odeio segunda-feira. Odeio domingo, era sempre odeio alguma coisa que gerava mais pessoas lá, né? Mas isso tem a ver com o nosso deserto interior, vamos chamar assim, sabe? Com uma pobreza da experiência pessoal e da vida interior, que é um termo que eu acho que todo mundo entende. Então, o ódio, ele mobiliza muito quando você não consegue sentir outras coisas. E, claro, isso tem a ver com condições sociais mesmo, e com condições sociais que são condições também institucionais. Então, onde é que a gente desenvolve as nossas experiências afetivas? Na família, na escola, na igreja, são instituições, no trabalho. E nesses lugares circulam afetos muito negativos.
E aí, esses afetos negativos também na família. Muita gente confunde família com amor, mas não é bem assim. Vamos pensar o tanto de violência, o tanto de, enfim, de trânsito ali mesmo, de inveja, maldade, desrespeito, né? Que faz, tudo é do campo dos afetos tristes, né? Para citar aquele velho filósofo Spinoza. Tudo é do campo dos afetos tristes. E as pessoas são criadas nesses contextos e aprendem a sentir isso. Então, quando é que a gente vai aprender a sentir coisas melhores que nos completem mais, que nos deem algo melhor? Eu adoro sentir amor, gratidão. Eu adoro sentir gratidão. É emocionante, é bonito. Eu detesto gente que vem fazer fofoca e fazer maldade e fazer intriga. Eu, em geral, nem tenho pessoas assim no meu circuito porque eu não fico nesses lugares, né? E eu acho que tem muita gente que não tem a mesma sorte, né? Então não sei se é um provérbio iorubá, agora eu não lembro, mas acho que talvez seja iorubá. Essa coisa de, se você quer conviver com pessoas boas, torne-se uma, né? Essa ideia de que, se você quiser, traduzindo aqui, né? Se você quiser transitar no amor, ame, né? Se você quiser transitar no ódio, odeie. Então, eu transito no amor e fico assim. Mas, ao mesmo tempo, a minha fala, minha transmissão, digamos assim, é muitas vezes muito direta e muito crítica e muito sem filtro. Então, e claro, como eu faço muita desconstrução e muita crítica, tem gente que não gosta de mim por isso, né? E eu tenho esse jeito meio sincero demais, né? Que eu gosto de ser assim, aliás, eu gosto. Você comete sincericídio. Eu sou assim. Eu respeito as pessoas e eu tenho... Quando eu duvido... Você é muito bem resolvida, no sentido Não sei, mas eu quando tenho dúvida sobre mim, eu reconheço, por exemplo, nossa, às vezes eu fico lá pensando, senti uma coisa que eu não acho legal, e eu tento trabalhar isso, né? Eu sou uma pessoa analisada, digamos, e que estou sempre em análise. Mas eu acho que tem isso, as pessoas, elas estão muito longe delas mesmas, alienadas de si mesmas. E quando a pessoa está muito alienada dela mesma e muito mal resolvida, sem chance de diálogo, sem chance de se observar, ela muitas vezes substitui essa experiência por um narcisismo alucinado. E aí fica difícil, né? Nossa, super! Meu Deus! Que mergulho na... Quando você diz mulheres devem governar... eu lembro muito de uma questão de povos originários, né? De origem matriarcal. E eu não lembro em qual livro que eu não li, mas ouvi um podcast recente, não sei se é o Determinado, que enfim, que diz que não é surpreendente que a religião dominante, ou seja, todo o Ocidente seja individualista e que o capitalismo esteja florescido, porque seguimos uma religião de pastores no deserto, diante de uma escassez em que o outro era sempre o inimigo, né? E você tinha que cuidar do seu rebanho. Então, se você vê outra pessoa, ele era um inimigo. Então, a gente vive ainda, né, o reflexo dessa origem cultural e origem da nossa história, por meio de algo que era muito escasso. E aqui, nos povos originários, nos indígenas, quem se estabeleceu aqui, não, eram sociedades que viviam em meio à abundância. E isso trazia ou seja, a coletividade e o respeito matriarcal, que também tem origem na África, em algo muito mais coletivo e algo muito mais humano. Quando você diz mulheres devem governar, é um pouco nisso ou não? Eu não bebo muito nessas fontes, digamos, dessa historiografia que precisa muito de mitos ancestrais, né? Então, eu prefiro pensar, menos pensar em origens. Eu acho que a gente tem pouco material para avaliar, por exemplo, se a gente teve um período matriarcal e depois quebra e passa para o patriarcal. Eu acho que isso não ajuda muito, assim... a reflexão filosófica que eu busco, né? Mas eu até cito, tem um capítulo aqui nesse livro em que eu vou discutindo também com essas teorias.
E eu, ontem mesmo uma amiga me escreveu dizendo assim, retorno do matriarcado, sou a favor. Eu achei graça, né, dela ter elaborado dessa maneira, porque na verdade a gente não tem notícias. Tem sim sociedades mais matriarcais, até grupos ou animais, né, espécies, né, que têm, digamos, primatas, né, que tem uma organização mais matriarcal, em que as mães mandam mais e tal. Bom, mas para mim, como é que eu elaboro isso em termos filosóficos? O que a gente tem é um patriarcado, nos nossos documentos a gente tem notícias do patriarcado. E para mim o patriarcado é esse sistema, como sistema simbólico e linguístico, é ele que vai gerar feudalismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, fascismo, sim, racismo. Isso eu também tento fundamentar nesse livro. E aí, então, o patriarcado está lá se repetindo. Eu gosto de falar que ele é originário, porque ele está sempre se repetindo. Você não sabe de onde que ele veio, mas você sabe o que ele está acontecendo. E você vai procurar na história, pelo menos na história da qual a gente tem documentos. Greco-romana? Greco-romana e tal, e chinesa, e japonesa, e ocidental e oriental. A gente tem documentos patriarcais, machistas, em que as mulheres são odiadas. Isso é meu assunto. Então, por que que... Aí você vai ler a história da filosofia. Você vai no Aristóteles, no Platão, você vai nos medievais, você vai até hoje. Não tinha mulher. Você encontra mulheres como um objeto de ódio. E, aliás, foi assim que eu comecei. Eu estava lá terminando meu doutorado em 1999, me colocando essa pergunta. Por que será que os filósofos só falam mal das mulheres? Foi ali que eu comecei a falar das mulheres e a filosofia, numa época também que no Brasil esse não era um assunto, sabe? E, aliás, foi por isso também que chamei a atenção, na época comecei a aparecer na mídia, porque comecei a discutir esse assunto, comecei a escrever livros sobre isso, enfim. Mas, então, para mim é isso. O patriarcado, ele funciona através de uma produção de violência que só tem um caminho. Enquanto os homens, que são os sujeitos privilegiados, tomam o poder, eles exercem o monopólio da violência, até porque os homens se colocam na posição do próprio Estado, dos Estados. A Rita Segato, que é uma feminista muito bacana, ela fala que o patriarcado é uma frente estatal, teológica, filosófica, midiática, é tudo isso, judiciária. Ela é um sistema. É um sistema. Então, é uma frente em guerra, né, contra as mulheres. Tem muitas feministas que vão falar isso. Bom, então ali o negócio está funcionando sempre e a gente que é feminista faz o quê? Faz guerrilha. Guerrilha é autodefesa. E aí, guerrilha é o quê? Você escreve um livro. Eu falo muito em guerrilha conceitual. Então, a gente fala, discute, analisa, se organiza.